Sim, Vitor, Mais então, uma vez, Ricardo, eh, da tua parte é só tu que vais participar, não é? sim, a princípio sim, estou só aqui a garantir que se é possível ter mais alguém, senão podemos arrancar assim, Então, nesse formato. Mais um aguardamos minutinho, mais um sim. bocado, está bem. Depois avisa-nos, por favor, tá? Tá bem. Sim, sim. Obrigado. Obrigado.
Sim, Vitor, podemos avançar assim, sem Ok, ganharmos tempo. Sim. tá bom. Sim, senhor. Boa tarde mais uma vez a todos. Chiesa, aqui na sala temos o nosso diretor comercial, o Sr. Jorge Cardoso, e o César, que fala de fora do país, ele que nos dá um forte apoio em todos os temas que têm a ver com o DocWare. Então, tudo o que tu possas perguntar, tudo o que tu queiras saber, eu acredito que o César vai conseguir dar respostas. Esta reunião foi marcada no seguimento do teu pedido de querer saber mais sobre o DocWare, visto que vocês estão com intenções de melhorar o vosso controle documental e etc. Então, gostaria que te apresentasses também. O Chiesa faz parte da empresa Instituto Nacional de Estatísticas e neste momento é o responsável máximo da área da IT. Corrija-me se eu estiver errado, Chiesa, mas fica a tua parte de apresentar. Bem, chamo-me Chiesa Bernardo, nesse momento eu faço parte do Departamento de Tecnologia de Informação, Instituto Nacional de Estatística. Sou responsável, né, o chefe de departamento, como é oficialmente chamado Departamento de Tecnologia de Informação. Portanto, penso que essa é a minha breve apresentação. Não sei se posso já ir direto ao tema ou se vai haver mais alguma consideração do vosso lado. Viva Chiesa, acho que pode ir direto ao tema. Nós depois vamos desenvolver a nossa conversa com base naquilo que indicar. Muito bem. Como estávamos a dizer, pronto, nós no Instituto Nacional de Estatística, nós tínhamos uma ferramenta que nós fazíamos a gestão documental, mas tivemos algumas questões administrativas. Ela foi descontinuada já há muitos anos, e desde então o nosso fluxo de comunicação, correspondência dentro da instituição é feita mesmo por papel, né? Não, a solicitação da aquisição de alguma coisa, autorização para a realização de alguma atividade, de algum procedimento, da compra de alguma coisa. Ela é feita, nós temos que fazer um memorando em papel, submeter à direção, a direção aprovar, a direção também escreve no papel que aprovou, tira cópia, quer dizer, nós queremos voltar ao modus operandi anterior que o INE já teve, tendo um sistema de gestão documental onde se pode fazer esse todo o processo, não é? Da aprovação, de despachos, de documentação, isso em termos de voltar mais ao frequente ou recorrente do papel, né? Nós vamos recorrer ao papel sempre que for estritamente necessário para o efeito. Portanto, precisamos ter aqui uma solução que nos permita, de alguma forma, fazer essa gestão documental. Nós estamos, o INE representado a nível das 21 províncias, né? Nós, a nível provincial, temos os nossos serviços provinciais do INE, que nós vulgarmente chamamos de SPIN. Pronto, esses serviços provinciais é a extensão do INE a nível provincial e eles, pronto, também trocamos com eles correspondências, eles solicitam
autorização para procedimentos, aquisição de coisas, negócios, junto aqui da direção. Portanto, a aplicação deverá permitir também, de alguma forma, que a nível dos pinos, eles possam também iniciar um processo de solicitação de qualquer coisa, ou de um procedimento qualquer que precise do aval da direção, possamos fazer esse acompanhamento aplicacional, né, do estágio de andamento da solicitação, procedimento qualquer interno, não é? Possamos ter a aplicação, seja web, né, pronto, nos permita em qualquer ponto nós acedermos, ou a direção aceder e vermos o status da atividade, receber alertas de e-mails, a indicar que há um processo ou uma atividade ou alguma coisa que precisa que tenhamos alguma resposta, não é? Em função da em função da em função da necessidade ou da característica própria da, da situação. Portanto, nós também temos uma situação que é, nós queremos, a par do sistema de gestão documental, nós queremos pronto, digitalizar quase todos os nossos processos, né? A nível de recursos humanos, a nível das finanças, a nível do patrimônio do INE, a nível dos transportes do INE. Nós temos aqui uma solução robusta que nos permita que saiamos um pouco do papel e consigamos ter maior controle das atividades. Pronto, já existe um conjunto de papel, de arquivo ou de acervo de papel a nível dos recursos humanos. Bom, não parece ser tão grande em relação a outras empresas, mas há haver necessidade de eh, desmaterializarmos isso, né? Escanearmos essa documentação toda. Pois, como sabe, nós estamos na função pública, em suma é isso, nós estamos na função pública e pronto, os concursos, não é? Os acessos ou as atividades não são feitas, não é? Diretamente com o cliente. Há sempre que haver aí um concurso público e tal, mas nós queríamos, pronto, estamos a ver uma série de aplicações, já estivemos com os camaradas do Primavera, já tivemos com outros camaradas a ver qual é a solução, como podemos implementar, pá, 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 pá. Pronto, então, como já temos uma boa relação com a RCS, então, pronto, também surgiu-nos aqui a intenção de também ouvir-vos e tal, e ver qual é a solução que vocês podem dar ao INE, a fim de podermos então materializar essa vontade do INE de digitalizar quase os processos todos administrativos do INE. Em suma, é isso. Ok, ok, Sr. Chiesa. Muito obrigado aqui pela explanação. Ahm, Portanto, aquilo que diz relativamente às necessidades do INE, nós temos uma solução que compreenda todas estas necessidades, e nós temos de validar aquilo que faz com que um projeto tenha sucesso ou não. Ok? E, e há aqui, digamos, aqui um elemento essencial, que é o acompanhamento das equipas e a análise de negócio. Ok?
e uma implementação faseada. Acho que estes elementos são muito importantes para que os projetos tenham sucesso, porque implementar um sistema de gestão documental implica mudar métodos de trabalho das pessoas. E se nós chegarmos a uma organização como a INE, seja outra organização qualquer, e virmos com um sistema de gestão documental e mudarmos repentinamente os métodos de trabalho de todos os elementos, vai haver muita resistência à mudança, vai haver muita confusão, conflito, e vai ser difícil, por mais bem que a aplicação funcione, que o projeto tenha sucesso. Portanto, isto é a minha experiência já com 15 anos a implementar sistemas aqui nas várias entidades em Angola. Portanto, aquilo que nós trazemos aqui do nosso lado é essa abordagem aqui a nível de análise de negócio e consultoria, e obviamente temos uma solução de gestão documental que, como muitas outras, podem ser ajustadas à realidade do cliente, e esse ajuste, essa consultoria, essa parametrização é que é algo muito importante a estabelecer com as equipas que vão trabalhar no projeto a nível de implementação do sistema. Portanto, nós podemos abordar todos estes aspectos, recursos humanos, finanças, património, etc. Podemos abordar todas estas áreas e cada uma delas vai ter processos específicos, vamos ter de fazer os levantamentos daqueles processos, desenhar os workflows, validar os workflows com vocês e ir implementando com as equipas. Era importante perceber aqui do vosso lado, se ao lançarem um concurso, obviamente vão lançar um concurso, parece-me eu, para implementar a implementação de tudo. Eu diria que isto é algo que deve ser gradual, ou seja, devem considerar aqui a minha sugestão, pelo menos, é considerarem aqui uma evolução gradual do sistema. Podemos começar no recursos humanos, podemos depois passar para as finanças, podemos passar para um workflow começar por um workflow de aprovação que vocês achem que é mais crítico porque andam documentos a passear entre províncias e tudo o resto, ou seja, há aqui uma identificação que tem de ser feita pelo INE daquilo que é mais crítico a implementar de uma forma faseada. E esse é já o conselho que dou, mesmo sem apresentar a proposta, fazer essa identificação. Depois, é claro, irão realizar um concurso e nós iremos, com base naquilo que são as vossas especificações desse concurso, indicar aquilo também que para nós faz sentido com uma implementação faseada. Ok? Neste momento, portanto, não havendo ainda um concurso, aquilo que eu gostaria de perceber aqui do lado do Sr. Chiesa, que provavelmente quererá avaliar a nossa solução em contraste a outras, é perceber o que é mais crítico para si de ver exemplificado numa demonstração. E nós podemos demonstrar isso porque falamos de vários temas, várias áreas, vários processos. Também temos parceiros com quem conseguimos interagir para fazer o levantamento do acervo histórico, do arquivo, que esse é um mini projeto dentro do projeto. Tem de se implementar aqui uma equipa para fazer isso e ter os identificadores adequados para registar os metadados da documentação. Mas neste momento acho que seria importante perceber do seu lado, dentro de tudo o que falou e dentro dos processos que acha que são os mais críticos, o que é que considera que poderia ser útil para a sua avaliação do nosso sistema a nível de demonstração. Sim, ok. Muito bem. Olha, está aqui entrou agora o Natanael Neto. Ele é o nosso. O departamento de informática está dividido em três áreas, né? Temos a área do helpdesk, que é assistência aos utilizadores. Temos a área de sistemas, infraestruturas e temos a área aplicacional, né? Que é a área que, pronto, de certa forma vai estar envolvida nesse tema. Então, era o elemento que eu estava à procura para entrar na reunião, já entrou. Pronto, ele depois também poderá intervir, né? Pronto, aqui a RCS perguntou se nós temos uma.
prioridade, né, a nível dos sistemas que queremos implementar. Tivemos aqui a falar do sistema das finanças, gestão documental, patrimônio, recursos humanos. Estávamos a falar um pouco da administração, da, da digitalização das atividades administrativas, né, do INE. Pronto, se eles nos questionam qual é a prioridade, eu dizia que nós temos tudo é prioritário. Temos tudo como prioridade. E uma das nossas, pronto, podemos fazê-lo faseadamente, que é o que, pronto, também não tem como fazermos tudo de uma vez, vamos fazê-lo faseadamente. Mas a nossa ideia a nível do INE é fazer um concurso único, em que a instituição, a empresa que ganhar o concurso vai implementar todos esses módulos que queremos de forma faseada, mas vai estar encarregue de implementar todos os módulos. Agora, uma das nossas grandes dificuldades também se prende na elaboração dos termos de referência. Por que que eu digo isso? Porque, e aqui também queria vos ouvir um pouco, porque nós não solicitamos um estudo prévio, tá vendo? Um estudo prévio da situação, do ambiente laboral do INE, do que é que temos, o que é que não temos. Nós não separamos assim, nós juntamos, a perspectiva é juntar tudo. E não vamos ter a possibilidade de ver, por exemplo, após o levantamento, a realidade ou a especificação vai ser mais precisa do que se fizermos ela assim, num todo, e incluir depois o levantamento, a especificação. Isso depois pode gerar um outro custo, não é? Porque uma coisa é você fazer um levantamento e olhar e ver, epá, pronto, precisamos só de 2 copos e dizer, não, epá, então para 2 copos, valor é X, mas quando estiver no terreno e ver que, epá, se calhar são mais copos, isso pode gerar um outro custo e atrapalhar. Agora, a nossa questão fundamental é saber exatamente como nós devemos tratar isso a nível do termo de referência para o lançamento do concurso. Porque tudo o que nós vamos fazer ou precisamos fazer é prioritário. Não sei se consegui responder ou se está fora. Acho que Eh, o Jorge está a pedir a palavra. sim, do meu lado aqui levantou aqui várias questões, porque há pouco falou de vários sistemas. O que nós estávamos a falar inicialmente era só de gestão documental, que poderia abranger Sim, vários processos. Ou seja, uma gestão documental pode ter processos associados a recursos humanos, a finanças, património, tudo isso. Mas quando falou em vários sistemas, se calhar está a falar de um ERP, um sistema de gestão de património, que são outros sistemas diferentes. Nós não implementamos ERPs, nós implementamos sistemas de gestão documental. Mas ok. se aquilo que desejam são vários sistemas, nós ficamos pela parte de gestão documental. Eu não recomendaria, daquilo que é a minha experiência, não recomendaria fazer um concurso em que mistura tanto ERP como gestão documental. São coisas que podem ser diferentes. Você pode encontrar uma empresa que tem um ERP, mas não tem sistema de gestão documental e não vai poder concorrer ou vai ter de subcontratar. Ou tem uma empresa que tem um bom ERP e um mau sistema de gestão documental. Ou tem uma empresa que tem um bom sistema de gestão documental e um mau ERP. Ao misturar tudo num concurso, vai estar dependente de uma empresa que tenha os dois bons Tudo. sistemas. Exato. E então, agora, relativamente à especificidade, nós só estamos a falar da gestão documental. É claro que numa fase posterior
ao longo do tempo, vão ser feitas configurações para novos processos e ver-se o detalhe em sede de projeto. Mas antes de chegarmos à sede de projeto, tem de haver algum âmbito, por mais alto nível que seja. E aquilo que nós temos colocado nos nossos projetos de gestão documental é a implementação inicial de um conjunto de processos identificados. Não precisa de dar o detalhe, mas precisa de identificar quais são. Por exemplo, candidaturas de RH, o cadastro de RH, algumas coisas, processo de aprovação de compras. Pronto, pelo menos indicar isso, mesmo que não tenha o detalhe máximo de toda essa informação, e depois propor um conjunto, uma bolsa de horas, ok? E com essa bolsa de horas, nós ao longo do tempo irmos configurando processos adicionais e ir levantando esse detalhe. Mas é importante, pelo menos no âmbito inicial, tenho aqui alguns processos identificados que estes, pelo menos, vão ser verificados para vocês terem a informação, ok, esta entidade implementou estes processos e não só implementou um sistema de gestão documental e deixou em branco para nós nos desenrascarmos. Não é? Pelo menos alguns processos têm de estar identificados. De preferência, aqueles que causem mais impacto, ou seja, aqueles que vos sejam mais penosos a nível administrativo e a nível de custos, que a entidade sofra mais com esses processos pelo facto de serem manuais. Estes seriam os ideais para identificar em sede de concurso e depois, pelo menos do nosso lado, a nossa abordagem seria incluir este no custo de implementação inicial da gestão documental e depois incluir uma bolsa de horas para ir acrescentando novos processos ao longo do tempo, com mais detalhe. Esta seria um pouco aqui a nossa abordagem. Poderia ser feita. César, queres adicionar uma coisa? Sim, bom, eu diria, Jorge, que na linha do que você começou a falar, você falou muito sobre pedidos dentro da empresa, certo? Questões que às vezes um pedido vai de forma manual, papel, certo, para uma pessoa, para outra. Esse seria um processo que eu diria que seria interessante para ser implementado a nível de workflow e a nível de pedido, porque a gente converteria o que é um papel na solicitação geral, pode ser de qualquer tipo de pedido, e se criaria um formulário e passaria por um workflow com vários estágios de aprovações. Você falou muito de, por exemplo, que passa por níveis superiores hierárquicos, por exemplo, que é o mais comum de colocar. Então eu pensaria nesse sentido, de uma linha de solicitação de um pedido, que é manual, e passaria por um workflow com várias aprovações e sem dúvida dentro da empresa tem N pedidos que passam por várias filiais em locais diferentes e isso facilitaria muito a vida de vocês. É o que a gente pratica dentro da RCS, por exemplo, os pedidos são normalmente sempre à base de um formulário. Ok, 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 ok. Pronto, aí Jorge, nós, na verdade, nós dividimos-lo, estávamos a tentar juntar, mas depois nós dividimos-lo em dois processos, né, de contratação, um para a gestão documental e outro para os outros módulos, né, o ERP, né? Portanto, nós já dividimos-lo assim. Portanto, já foi feita essa divisão. Que eu muito, honestamente, epá, gostaria de ver ou saber ou perceber mais ou menos, quer dizer, para não cometer aqui algum erro. Quer dizer, eu posso ir ao público só com linhas gerais e depois, com essas linhas gerais, depois do levantamento e tal, que vai ser feito, irmos afinando aí a funcionalidade da aplicação. O meu receio é essa afinação após o lançamento do concurso
por exemplo, não vai gerar algum custo não previsto, por exemplo. Desculpa, eu estava aqui numa outra. Ligaram-me. Um custo não previsto em relação ao quê? Desculpa, eu não vi a última Em parte. relação à implementação, por exemplo, do sistema de gestão documental, porque nós não vamos dividi-lo em duas partes, quer dizer, pedir alguém para fazer um levantamento exaustivo, analisar e tal, e depois definir muito concretamente, muito especificamente o que é que vai ser feito. Nós temos linhas muito gerais, temos noção exatamente do que vamos fazer, mas em linhas muito gerais, estás a ver? Certo, certo, Agora, essa linha, se nós formos assim a concurso, e depois colocarmos lá nos termos de referência que depois a empresa deve fazer um levantamento e avaliar o cenário todo do INE e depois fazer um cronograma de atividades onde o INE vai avaliar e vão sentar os 12 e definir, "Olha, vamos implementar isso, já o detalhe, se isso depois não pode gerar um outro custo não previsto. Senhor Chiesa, isso vai acontecer sempre, não interessa de que forma queira implementar, vai acontecer Yeah, sempre. essa Ou que seja, o levantamento, nós não conseguimos implementar nada sem fazer um levantamento detalhado. Todas as entidades vão ter de fazer um levantamento detalhado, não é? Porque senão não conseguem configurar os processos, definir as pessoas, definir os pontos de decisão, definir para quem é que é encaminhado, os aprovadores, tudo isso vai ter de ser levantado. De uma forma ou de outra, é preciso levantar. Há aqui duas hipóteses. Há aqui duas hipóteses. Uma que é, temos entidades que tipicamente ou contratam uma empresa de consultoria ou fazem internamente esse levantamento e só depois de terem esse levantamento é que vão ao concurso, ok? Número um. Isto facilita o trabalho. Não quer dizer que quem vai implementar depois não vai ter de checar para ver se aquele levantamento está ok com a sim, realidade e sim. falar com os utilizadores, mas já tem uma boa parte do trabalho já feito. Temos outra, que é aquela que está a indicar, que é você faz uma indicação de alto nível, ok, tenho aqui uns quantos processos no recursos humanos, mas nós depois vamos ter de falar com os utilizadores e perceber o que é que acontece no terreno e perceber o que é que temos de ajustar. Isto qualquer empresa vai ter de fazer isso, senão não consegue implementar, ok? E aquilo Sim, que eu lhe sim, estou a dizer, aquilo que eu lhe estou a dizer é que, pelo menos, identificar alguns processos mais críticos, pode ser o DRH, pode ser o pedidos de aprovação de alguma coisa, pedidos de aprovação de compras, pode ser alguns processos mais críticos, que você considerar mais críticos, ficam logo no projeto inicial e fica uma bolsa de horas para nós irmos tratando dos processos que ainda não sabemos quais são, não sabemos o detalhe, mas que ao longo do tempo vamos ter de ir implementando. Mas cada processo que nós formos implementar, nós vamos ter de fazer sempre um levantamento. Eu não estou a dizer que nós vamos parar no início do projeto e fazer um levantamento exaustivo de todos os processos da empresa. Não, isso não faz sentido. Para isso é que eu pego naqueles iniciais que você identificar, para começar já a trabalhar em algo e começar a pôr algo a funcionar, percebe? E esses serão, Uhum. mas eu não posso ser eu a decidir o que é mais importante para Sim, si, sim, 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 percebe? sim, 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 sim. Percebe? Pois, quando falou em processos, eu estava a viajar para os RPs, por isso é que Não, 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 não. Quando eu digo processo, é o não tenho. workflow, é a Workflow, sequência, ok, sim, não, é já, o já, workflow. tranquilo. Sim, Sim, sim. sim, Então isso aí, acho que pronto, conseguimos de alguma forma ver. sim. Conseguimos de alguma forma ver. Quer Porque nós dizer temos que feito a por. RC, Sim. quer Porque dizer que nós. a RC, sim, Diga, sim, diga. digo. Sim, quer dizer que com a RCS nós vamos ver só a questão da gestão documental, né? Vamos concorrer para a gestão documental. Isso Uhum. pode obrigar aí a desmaterialização. O Também que é que estão quer dizer, prontos para isso, né? o que é que quer dizer obrigar a desmaterialização? Não percebi. Por exemplo, nós temos uma boa parte da documentação em papel, né? Sim, sim, Eh, sim. portanto,
pessoas vão ter que transportar lá para a aplicação. Pronto, isto faz parte daquilo que são informações que nós temos de ter. Ou seja, se você me disser que eu quero recursos humanos, mas depois quero ir buscar o papel dos recursos humanos, você vai ter de me dizer quantos processos é que são. Pronto, eu vou Hum, estimar, se calhar, são N páginas, N processos. Porque o que acontece? Dentro da implementação de sistemas de gestão documental, você tem aquilo que é a configuração do sistema, a implementação dos processos, formar os utilizadores, tudo o resto. Depois tem outra coisa que é um pouco à parte, que é a digitalização daquilo que é o arquivo já existente. A sim, digitalização sim. do arquivo já existente é uma coisa que tem que ser estimada à parte, que é um trabalho que requer pessoas que vão estar aí com o scanner, que vão estar a tirar agrafos, a retirar das pastas, a pôr separadores, a depois voltar a reorganizar tudo aquilo que desorganizaram, voltar a colocar agrafos, voltar a colocar as coisas no sítio, e tudo isto tem que ser estimado a nível de tempos e de procedimentos, e temos de saber o que é que vocês têm. Ou seja, nós não conseguimos fazer uma proposta sem pelo menos ter informação da estimativa da quantidade de papel que tem para nós fazermos esse trabalho, percebe? Ok. Yeah, não, percebo, percebo. Tranquilamente. Ok? Isso, Eh, se está a falar de desmaterialização, ser isso, que é basicamente a digitalização do arquivo que tem, se não está em sim, formato digital, se estiver em formato digital, nós conseguimos passar isso e indexar automaticamente. Se não tiver em formato digital, vamos ter de fazer este trabalho, mas para isso é preciso que vocês, logo no caderno de encargos, indiquem isso com as estimativas associadas aqui aos processos, às pastas, se é uma pasta cheia, se são duas pastas cheias, qualquer coisa que nos ajude a estimar aqui o trabalho que vai ser necessário para que será digitalizar feito. e para Ok, que áreas, finanças, ok, recursos humanos, o que for. ok, ok, ok. Tá bem, va bene. Ok, não sei se o Natanael tem algo a dizer algo, Vilhel, levanta a mão. Sim, sim. Um, yeah. Sim, Jorge, é uma questão para o Jorge. Estamos a falar de estimativa, dos preços, né? Eu gostaria de saber se o que é que nos recomenda? É termos mais ou menos todos os processos já modelados ou desenhados, para depois, a posterior, a empresa fazer uma avaliação. Isso que ainda tem que fazer, por mais que tenhamos os processos já documentados, ainda temos que fazer, a empresa terá ainda que fazer uma verificação para ver se esses processos respondem exatamente àquilo que é a necessidade da instituição. Nesse caso, se tivermos já esses processos todos documentados, facilita o vosso trabalho, facilita a estimativa. O que é que achas? O que é que achas melhor para avançarmos com esse processo de forma tranquila, de forma também a que a própria instituição não sinta muito as despesas a posterior, né, após o levantamento? O que é que aconselho? Bom, para qualquer implementador vai ser sempre muito melhor que o cliente apareça com os processos todos levantados. Agora, levantar os processos e desenhá-los, é uma coisa que dá aqui algum trabalho considerável, ok? E, portanto, e fazê-lo bem, dá algum trabalho considerável. Por isso é que muitas entidades acabam por usar empresas de consultoria e com especialistas de EPM para fazer esses levantamentos. Dito isto, hum, eh, o próprio levantamento de processos, nós podemos ir mais ao detalhe ou menos ao detalhe. Ok? Para nós, é importante que vocês selecionem os processos e mesmo que não vão ao detalhe, ao mais baixo nível, ok? Que pelo menos nos deem aqui alguma indicação de mais alto nível que seja dos processos. Uma indicação, ok, isto é um processo que passa por aqui, tem N aprovadores, etc., envolve isto. E nós podemos depois fazer aqui algumas questões, típico dos concursos, em que fazemos aqui algumas questões só para detalhar algumas coisas que possam ficar por esclarecer, porque quando nós olhamos para os vossos processos e quando vocês olham para os processos, estamos a ver coisas diferentes. Que nós estamos a olhar para os processos e estamos a ver aqui algum documento que
que pode ser indexado automaticamente com inteligência artificial. E podemos, se calhar, propor isso, por exemplo. Ok? Eh, eh, e, e nós, ao olharmos para esses processos assim, de uma forma mais de alto nível, se calhar podemos propor algo que depois, durante a proposta, possa ter esse detalhe, possa incluir aqui um módulo que, se calhar, nós só conseguimos depurar que esse módulo faz sentido quando vocês indicarem isso. Por exemplo, documentação de saída, vocês enviarem documentação, essa documentação está registada automaticamente. Se calhar nós temos que considerar aqui templates que é para vocês terem essa documentação standardizada para depois terem numeração de registro automática e tudo isso. Mas só conseguimos perceber que vocês precisam desse módulo quando vocês enviarem informação que tem determinadas tipologias de documentação emitida, não é? Portanto, para nós, implementadores, quanto mais informação houver, melhor. Quanto menos informação, mais nós temos de estimar a nível de pricing, e aí, obviamente, a nível de pricing temos de nos proteger. E, portanto, isto é igual, seja nós, seja qualquer outro implementador, tenha sempre esta lógica para evitar que estimem mal a nível de proposta, ok? A nível de projeto em si, o que, o que faz sentido é, como eu disse inicialmente, que seja feito de forma faseada. Ok? Que mesmo que queiram implementar para N processos dentro da organização, que comecem aqui por determinados processos. Isto até pode não estar definido por vocês, pode ser definido por nós, elaboradores da proposta, em que vocês nos dizem que têm 20 processos e nós sugerimos, ok, vamos começar primeiro com estes 5 e depois outros 5 e depois outros 5 e depois até no final sugerimos, conforme eu indiquei, uma bolsa de horas, porque podem ficar coisas de fora que se calhar do vosso lado não foi, foi algo que escapou na validação e é perfeitamente normal e nós com essa bolsa de horas podemos preencher esses processos sem falta. Ok? Seria um pouco essa abordagem que eu acho que seria ideal. Uma pergunta assim meio, meio, vai lá, meio estranha. Estranha não, mas para implementar, por exemplo, um sistema de gestão documental, pronto, isso eu não sei se vais responder ou não, mas em termos de preço, isso deve estar a rondar aí a mais ou menos quanto? Repara, isto varia consoante, como deve calcular, varia, não é? Sim, Mas sim, varia, sim, sim, sim. aquilo que nós temos depende dos números de utilizadores. Nós temos aqui uma tabela de preços a nível com base no número de utilizadores, a nível de licenciamento. Isso é extenso para qualquer cliente. Eu posso lhe enviar a tabela de preços dos 4 utilizadores, 10 utilizadores, Ok. 15 utilizadores, etc. Posso lhe enviar essa tabela de preços. Agora, isto é para o Docware Cloud, ou seja, para funcionar na cloud. Isto pressupondo que vocês não têm nenhum problema em ter o sistema na cloud. Se houver algum problema em terem um sistema na cloud, dados na cloud, aí teremos de implementar uma solução on-premises, diretamente nos vossos servidores. Vocês terão de ter a infraestrutura preparada para isso e nós implementamos na vossa infraestrutura. Ou implementamos na vossa infraestrutura, a variação de preço é muito grande consoante os módulos a implementar, porque a nossa solução cloud inclui quase todos os módulos já estão incluídos. A solução on-premises depende que tipo de atividade é que vão fazer e com base nesse tipo de atividade que vão fazer é que nós conseguimos ter informação para poder selecionar que módulos é que vamos acrescentar e que custo é que vai ter. Portanto, isso aí tem de ser visto à medida. Portanto, fica desde já a questão se vocês aceitam uma solução cloud ou não, ou se precisam ter uma solução on-premises.
Sim, a solução tem de ser on-premise. Nós temos a infraestrutura suficiente Ok. para albergar a solução. Para albergar a solução. Então vamos aguardar essa cotação standard que o Jorge falou, Uhum. porque isso também vai nos dar aqui uma visão de mais ou menos em termos de valores, onde é que estamos a navegar. Pronto, Yeah. mas isso principalmente se é on-premises, vai ser difícil com aquilo que eu enviar você saber quanto é que vai custar, porque vou-lhe mandar informação dos módulos Da todos, cloud. não, vou-lhe mandar a informação dos módulos todos, da diferença de utilizadores concorrentes, utilizadores nomeados, etc., sem eu ter nada, ou seja, quantos utilizadores, processos para perceber se utilizo utilizadores nomeados, concorrentes e quantos utilizadores é que eu utilizo, é muito difícil eu lhe estabelecer um pricing. Agora, mesmo se eu considerar só a parte do software, sem considerar a parte da atividade das pessoas, ok? Ou seja, da configuração dos processos, dos utilizadores, etc. Eu posso lhe mandar isso, não tem problema nenhum, mas eu acho que vai ser difícil você conseguir entender o que é que iria custar. Ok? Tá bem, não há problema. Podes Ok. enviar a mesma. E nós depois vamos procurar ver aqui, ainda que já sei que não vai ser nada exato, não é? Pode estar muito abaixo daquilo, mas é só para termos aqui também alguma noção, tá a ver? Uhum, uhum. É, para Tá bem. termos aqui alguma noção. Tá bem. É, não sei se Natanael quer dizer alguma coisa, estava com a mão levantada. Sim, tenho mais uma questão. Gostaria de saber mais a nível de suporte, como é que funciona. Eh, e se por acaso também capacitam as próprias instituições a serem autossuficientes. Por exemplo, nós temos uma aplicação de gestão documental e temos aqui pessoal que entende de BPM. É possível o pessoal mais tarde dar continuidade ao projeto com a vossa solução ou tem alguma situação que impede? Não, Ou a solução mesmo já é fechada em si, já é não há perfeitamente possibilidade? possível. Não, é É possível. perfeitamente possível. Nós deixamos vocês completamente autónomos para configurarem a solução, principalmente se vocês têm pessoal capacitado em BPM, até porque nós temos um desenho visual do workflow, Ok. portanto, isso é perfeitamente possível. Ok? Qual é o Eh, VPN que utilizam? É o Pamundo? É o. não, não, É, nós para configurar para a solução em si, não utilizamos um BPM externo. Mas o César, queres falar? Estás com a mão no ar? Sim, bom, respondendo à pergunta, então, Natanael, o sistema é preparado para que, com a ideia de que seja parametrizado, não precisa de programação para fazer a parametrização e, e está focado em que qualquer pessoa consiga, com um pouco de conhecimento técnico, consiga fazer as configurações, tá? Por isso que é importante ir na linha que o Jorge falou de incluir vamos dizer, fazer uma pequena demo com alguma demanda que vocês tenham para que a gente consiga mostrar o sistema em alguma coisa mais prática, você veja a facilidade com que o sistema funciona, tá? E você não fica restrito a, vamos dizer assim, ok, não é um RP fechado que ninguém coloca a mão, tá? É realmente uma ferramenta aberta para você conseguir criar seus próprios formulários, seus próprios pedidos, fazer alterações no workflow de forma dinâmica e fácil, tá? Seja arrastando e soltando caixinhas, você consegue montar todo o sistema, tá? Consegue fazer a configuração e a gente faz o treinamento de vocês e dá o apoio. Temos equipe. É muito importante vocês saberem, né? O Docuware está instalado em toda a empresa nossa, utilizamos para tudo.
toda a documentação de forma digital, então você não vai ter, você temos uma equipe de suporte que dá suporte também externo para as empresas que instalamos aí em Angola, tá? Ok, percebi. Muito obrigado por esclarecer. Então, Jorge, César, Vitor, Natanael, penso que estamos esclarecidos. Nós vamos procurar afinar ainda mais o nosso termo de referência, também com base no que conversamos aqui. E contamos convosco aí na participação no concurso. Sim, sim, de acordo. Contem connosco se tiverem dúvidas em relação ao que possam querer colocar ou não colocar, ou que informação possam ter dúvidas em relação ao que possa ser relevante colocar nos termos de referência ou não. Nós também podemos apoiar, pronto, no que for necessário. Ok, tá E depois bem. concorremos naturalmente com outro, sem problema nenhum. Ok? Ok, então tá bem. Não tem mais. Qualquer dúvida que eu tiver ou necessitarmos, nós vamos falar com o Vitor. Depois o Vitor fala convosco. Não é assim aí o procedimento, né? Certíssimo, certíssimo. O Vitor é o testa de ferro. Testa de, Exatamente. pois, Testa de pois, ferro, sim, senhor. é a testa de ferro. Isso aqui no outro contexto é grave. É verdade, é verdade. Senhor Chiesa, senhor Nathaniel, se vocês algum dia quiserem visitar-nos aqui a RCS e ver como utilizamos a gestão documental, nós até podemos mostrar nos utilizadores e passeamos pela organização, pelos diferentes utilizadores, podemos fazer isso, para vocês verem como é que tramita aqui o papel, estamos dispostos a mostrar isso e pode ser que daí também tirem ideias. Portanto, fica desde já o convite. Convite aceite, é só marcar aí o dia. Isso será interessante. Ok, Será interessante. de acordo. É só já aí o testa de ferro marcar aí o dia, passamos aí. O Está testa bem. de ferro vai ver a melhor data para a vossa parte, que é, e aqui também da nossa parte. Quando tiver tudo disponível, então marcamos sim uma data para vir aqui. Até porque é próximo também, então não vai custar nada. Sim, Exato. sim. E quanto mais cedo for, melhor, né? Prontos. Já a seguir vou ver aqui com o Jorge como é que nós podemos marcar essa, essa, essa reunião, essa visita aqui ao nosso escritório. Está bem? Ok, tá bem. Então, não há problema, estamos juntos. Até a próxima. Obrigado, Chiesa. Obrigado, Obrigado. Nathaniel. Jorge, Estamos juntos. César, muito obrigado. Obrigado, prazer. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado. Ok, Sim, obrigado, sim. Tchau, um obrigado. abraço.